você, ó, assistir a aula. Voltamos. Irmão, se eu te disser como é que tá meu WhatsApp aqui, você não acredita, cara. Eu nem olhei, ó. Minha água acabou. Nem fui buscar água. Rapaz, a galera tá curtindo muito, velho. Tá curtindo muito, muito, muito. Mas é porque é um tema necessário, irmão. É importante falar sobre racismo. E é importante, cara, falar. E você é um cara que você sabe, irmão, a admiração que eu tenho por você, sabe? Porque você é um cara que sabe do direito. Você é um cara que saiu de um sistema militar, sabe? E tem uma coisa que a gente diz assim, que é uma máxima, que o civil nunca vai ser capaz de compreender a cabeça de um militar. Nunca, em hipótese alguma. Porque o ideal de integridade de que vocês são formados é algo muito rígido. Muito rígido. Dentro da ideologia. E você é um cara que dentro dessa ideologia que tem todos os seus valores, mas que tende a encastelar, você é um cara que consegue quebrar barreiras e pensar além. E isso, Marinho, é algo que precisa, cara, ser aplaudido muito, 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 muito. Porque você não tem grilhão mental, irmão. Você não tem a coisa que quebra as pessoas, que são os grilhões mentais, sabe? E isso, cara, tem que ser aplaudido. É por isso que seus alunos te idolatram, cara. É por isso que seus alunos te idolatram. Assim, daí dando para é porque só puxa saco, só por isso. Tá, mas, irmão, eu acho isso, cara. Eu acho que nós precisamos realmente repensar todo o nosso sistema, voltar para a ideia de reconstrução. Cara, a gente estava tendo aqui os comentários de Diego Pablo, que é um grande amigo que eu fiz no CrossFit, um cara, Marinho, ele pensa o direito como poucas pessoas conhecem, como poucas pessoas pensam, cara. É um cara que fez um... Imagina, o cara é hermeneuta. O mestrado do cara foi na parte de hermenêutica, o cara é louco. E ele tem feito uns comentários aqui incríveis, vale a pena depois voltar para ler os comentários dele. E nós precisamos refundar, sabe? Nós precisamos refundar. Nós precisamos que nós, a população negra, que ocupamos espaço, raciocinando direito, quem trabalha com a política, coisa que nós não queremos, mas quem trabalha na política, tenha este compromisso. Porque somente com esse compromisso, a gente pode falar do que a gente quiser, Maria, do que a gente quiser. Mas se a gente não aprofundar, não lapidar todos os debates sobre a sociedade brasileira, sobre a perspectiva racial, nós teremos um caminho extremamente vazio. Vazio. Eu gosto de analisar o processo penal, eu gosto de estudar processo penal, gosto de estudar direito penal, estou ficando apaixonado pelo garantismo, porque cada dia eu descubro um pouco mais sobre ele, e descubro que eu não sei absolutamente nada sobre ele, sobre qualquer teoria de argumentação, ou sobre qualquer teoria de busca de incidência, sabe? E a gente pensa, cara, nós precisamos melhorar. Nós precisamos falar linguagens que sejam claras, que sejam audíveis. Enquanto nós não tivermos isso, irmão, nós não teremos nada, porque nós não teremos democracia. Democracia efetivada naquilo que nos constitui. Então, cara, a gente precisa, bicho, a gente precisa muito fazer isso. E precisa com gente, precisa como se fosse para ontem, tá? E a gente está vivendo aí, as pessoas estão pedindo para falar um pouco de Bolsonaro, eu não quero falar, né? Mas, eu falo. Favor, e o que acontece? Nós ali, o pessoal fica falando em política, minha garganta coça, minha língua coça. Eu não quero falar de política, gente. Fala mais um pouco aí para eu não parar, porque senão eu consigo segurar a língua na boca, velho. Cara, quando a gente fala de política, a gente precisa pensar nesses agentes legitimadores, sabe? Cara, você parou para pensar que tem uma foto, e não é fake news, porque eu pesquisei, do policial que matou o George, até fizeram uma menção a isso, com um boné escrito Make Whites Great Again. Faça os brancos grandes de novo, fazendo uma clara alusão a Make America Great Again, que era o lema de Donald Trump. Cara, aqui no Brasil, nós temos o presidente da República ao lado de um cara que se veste de Hitler.
O que é esse símbolo? O que é este símbolo? E aí nós vamos falar de racismo através das instituições. Vamos falar do racismo através da sua constituinte, certo? Autoritária, da sua vertente autoritária, da sua ideologia autoritária. Como é que nós podemos pensar que foi eleito no país um cara que defende que bandido bom é bandido morto? Um cara que defende, que se alia a figuras repugnantes como este Hitler, eu acho que é de Curitiba, esse cara, não sei nem de onde é que ele é, por mim, eu tacaria fogo nele e pediria para você me defender, sem o menor problema. Mas, cara, olha que caixa de Pandora ideológica foi aberta nesse país com a eleição desse cara. Olha que caixa de Pandora ideológica, baseada em valores vazios, baseada em valores de moral. Tá, vamos discutir o que é moral. Você pode falar em moral quando você fala que a ditadura matou pouco, que torturou pouco. Você pode falar em moral na visão mais vã de qualquer compreensão moral. A gente pode falar em moral. A gente pode falar em estruturação da família com esses ideais. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais o debate, Marinho. A gente pode falar em combate à corrupção eficaz com o sistema autoritário? Não existe combate à corrupção eficaz com o sistema autoritário. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Isso é falso profetismo desse Messias de merda. E aí, eu vou falar um pouco de racismo. Ultimamente, eu estou prometendo, porque eu tenho 2 amigos meus aí. Você sabe que todos... Eu tenho uma galera, muitos amigos, muitas pessoas que eu considero, admiro, fazem parte do primeiro, segundo e terceiro escalão do governo. E ultimamente vão batendo muito, muito. Não precisa ir muito longe, não. Eu até postei acho que postei aqui também no Instagram, né, sobre o ministro da Educação. Você tem uma educação que fala que tem repugnância, ojeriza, e eu vi o termo povo indígena, povo cigano. Quer dizer, cara, você vai na educação. Como é que você tem uma educação em um país pluralista, como é o Brasil, e ele não admite, eu vi o termo, como é que ele falou, que causa ojeriza, revolta, repugnância, ele ouviu o termo povo cigano, povo indígena, tudo, gente. Então, é complicado. Mas vamos falar de escravidão. Olha só como o negro é enganado. A gente enche o peito, né, para dizer que no Brasil o racismo é um crime imprescritível e inafiançável. Não é isso? A gente bate no peito, ó. No Brasil o racismo é crime imprescritível e inafiançável. E aí a gente sempre pergunta, você conhece alguém que foi preso por racismo, já que é imprescritível? Ou você vai me dizer que não tem racismo? Só que você bota uma lei que é imprescritível e dá uma pena do racismo de 1 ano. Ou seja, você oportuniza ao Ministério Público a fazer a suspensão constitucional do processo, já que a Lei 8.000, ou a Lei 9.995, no artigo 89, diz que se a pena inferior do crime não for superior a 1 ano, ainda que não seja lei especial, cabe a transação penal. Então, a gente fala que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável, mas, gente, vocês que estão aqui conhecem alguém que foi preso por racismo? A gente fica brincando e faz de conta. A gente fica brincando de faz de conta. Né? Aí você tem educação, deseducado, para falar o mínimo dele. Né? Você tem um cara do meio ambiente que está vendendo o meio ambiente. E aí fala de moral, gente. Como é que eu vou falar de moral se atualmente o defensor do presidente da República é o presidente nacional do PTB há mais de 20 anos, o tal do Roberto Jefferson, que defendeu o impeachment. Roberto Jefferson foi defensor de Collor na época do impeachment e continua defendendo presidentes. Só que naquela época ele era advogado, hoje ele é ladrão, ele roubou. Ele roubou e ele pegava para dizer que vai defender a democracia de quem? É a mesma coisa com perdão, né? Até a mesma coisa eu vejo Edel na barra com camisa verde e amarela, bandeira do Brasil, se ele ouvir, você vai ficar chateado comigo, mas dizendo o quê? Chega de corrupção. Nós estamos vendo isso. O país que nós vivemos é o país da hipocrisia. É o país que vive a hipocrisia. É o país dos falsos profetas. Eu não vi, desculpa. É o país dos falsos profetas. E nesses falsos profetas, só para quem? O preto pobre, gente.
Repito, a pessoa que mata a outra dirigindo o carro é crime culposo. Né? Então você vê quem tem carro. Eu não gosto nem de ficar falando muito isso, porque isso me causa muita ojeriza. Mas assim, vamos voltar a falar de política. Mas isso é importante, irmão. Sabe por que isso é importante? Mas Porque eu a gente concordo. joga. Vamos falar Porque de a gente política. joga. Calma, a gente joga a porra da semente, a gente joga a semente do questionamento. A gente joga Claro. a semente do questionamento. E eu disse isso na minha última live. Por que a maior pena do Brasil é de extorsão, ou perdão, é de sequestro, extorsão mediante sequestro com resultado morte? É a maior pena, é a maior pena do direito brasileiro. E por que os crimes de colarinho branco, os crimes contra a ordem econômica, em sua maioria, são passíveis, certo? De suspensão de punibilidade se você fizer o mero parcelamento do débito, se você fizer uma composição administrativa desse débito, você não fala em punibilidade criminal. Já que você está falando isso, repito, se um jovem estiver portando uma pistola, e eu não estou defendendo o bandido, não, é preso e no rigor da lei, mas se ele levantar a camisa, sendo repetir, levantar a camisa e falar assim, ó, estou armado, passa o celular, e você dá o celular, ele vai embora. Não fez nada com você, levou o celular. A pena mínima dele é de 8 anos. Por quê? Está lá. 157, parágrafo 2º B. Com o advento dessa nova lei aí, do pacote de crime, a pena mínima é 8 anos. Agora, uma pessoa aí que está roubando milhões com o respirador lá no Rio de Janeiro, corre um sério risco de cair no estelionato. Por que estelionato? Não, porque ele falou que ia vender o respirador e não tinha. Então, ele é estelionatário. Pena mínima de 1 ano, corre o risco de nem responder. Pois é. Por quê? Quem é que comete estelionato? É o preto? Gente, que está aqui na live, observe quantas pessoas hoje no Brasil respondem aqui no colarinho branco e dessas respondem preto. Pois é. Quem rouba os milhões estão soltos. Eu quero fazer uma live com o Fábio Roque, já falei para ele, ele não apareceu aqui, mas assim, ó, crime de colarinho, não vou nem falar, né? Crime de colarinho não é crime para preto. Né? E aí você vê que o jovem que está portando uma cocaína, que está de cocaína com maconha, para fumar maconha, ele é crime hediondo. Só que o cara que estava domingo lá na praça dos Três Poderes, com a esposa soltando beijinho, com o negócio da bandeira do Brasil, que ensejou que o homicídio qualificado passasse a fazer parte dos crimes hediondos, do Rod crime hediondo, o tal de Guilherme de Pádua, hoje está lá defendendo o Brasil, dizendo que Bolsonaro é a salvação, porque ele não aguenta mais de corrupção. Um cara que cometeu crime hediondo, o cara que no Brasil, gente, para quem não sabe, o homicídio, do crime hediondo de 92, o homicídio qualificado, aquela pessoa que matou outra com 19 tesouradas, só passou a fazer parte do Rod crime hediondo em 1994, porque matou a filha da Glória Pérez, porque se fosse preto e pobre, que tivesse 9 tesouradas, acabou, não ia ter nada. E isso tem que ser discutido. Isso precisa ser problematizado. A população precisa conhecer isso. Porque pronto, eu vou até brincar de bíblico agora. Né? Conheça a verdade e ela te libertará. A verdade vos libertará. Porra, a verdade sobre a ilegitimidade do sistema é um instrumento libertador, cara. Não tô falando para ninguém ser abolicionista, não. Sabe? Até porque eu não tenho maturidade para ser abolicionista. Mas a gente precisa questionar minimamente, sabe, o nosso sistema punitivo, e a gente precisa entender que para mudar o que está posto, nós precisaremos estar lá. Então, Marinho, é isso que a gente precisa, cara, continuar a bater. E outra coisa, velho, que se a gente terminar isso aqui sem falar, eu vou dormir cheio de raiva. Cheio de raiva, cheio de raiva, cheio de raiva. Gente, dois altos aqui, ó, para quem tá chegando. Essa é a segunda live que Fernando me obrigou a fazer, tá? Essa é a segunda live. Eu obriguei a fazer a parte 2, foi. Eu obriguei a fazer a parte 2. Cara, se a gente terminar essa live sem falar que o sistema punitivo precisa pegar fogo, a gente não vai estar falando absolutamente nada de fundamental, de estruturante para quem opera o direito.
A gente falou lá atrás, quando a gente estava falando do símbolo da delegacia pegando fogo, mas aqui a gente precisa voltar a dizer: nós temos um sistema penal cruel, Marinho, enquanto se permitir que a palavra de policial seja elemento suficiente para condenar pessoas por tráfico de droga, e quando nós falamos de tráfico de droga, nós falamos de, eu salvo engano, 60% da população carcerária do estado da Bahia, nós não poderemos falar em uma política antirracista. Enquanto nós não reanalisarmos a nossa política antidroga, nós estaremos legitimando o encarceramento em massa da população negra sem ofertar a possibilidade de apresentar novas alternativas. E do genocídio também. Estamos legitimando o genocídio da população negra, sim. Isso, legitimando o genocídio. Porque, cara, você lembra daquela propaganda? Gosto muito do meu ex-governador, mas aquela propaganda, crack é vela, ou crack é cadeia ou caixão, é algo que não pode passar. As pessoas precisam parar e ler Carl Hart, irmão. As pessoas precisam ler Um Preço Muito Alto, aquela desconstrução toda do cenário das drogas, como aconteceu nos Estados Unidos na década de 80, em relação ao crack. As pessoas precisam ler para que nós possamos enfrentar a questão da droga enquanto, primeiro, uma liberdade individual, e segundo, em caso de excesso, como uma questão de saúde pública. Mas jamais, em hipótese alguma, como algo que deva ser resolvido com cárcere. Porque se isso for resolvido com cárcere, vai prestar para o filho de Dona Ninha que quer ter a porcaria de um iPhone, que quer ter um celular com a curva que faz assim, bonitinho, certo? Tá vendendo uma droga, tá vendendo uma bala, para poder estar sendo preso e pegar o outro, e cada vez vai outro, e nós teremos encarceramento em massa, e nós teremos, sabe o que, amigo? As pessoas que são donas de presídios, que são PPPs, cada vez mais ricas e cada vez mais financiando essa política suja. Então, irmão, tudo isso passa por racismo. Quem achar que discutir racismo é mimimi de esquerda, mimimi de vitimismo, merece um tapinha. Você me lembrou 2 livros aqui. Tá por aqui eu... Quer dizer que merecia gasolina e fogo, mas é um tapinha. Você me lembrou 2 aqui. É de Vera Malaguti, Difíceis Ganhos Fáceis, sobre a juventude das drogas no Rio de Janeiro. E o outro é de Hélio Lopes, que foi o chefe da Polícia Civil, que numa entrevista sobre questão de drogas, né, ele defendendo a discriminação geral, aí, não, porque o cara, não sei o que, falou assim, gente, hello, Ipanema brilha à noite, é tanta cocaína em Ipanema, nos apartamentos de Ipanema, mas é tanta cocaína que Ipanema clareia à noite de tanta cocaína, mas vocês só querem perseguir cocaína de quem está no morro. As pessoas, então quer dizer, os pretos você mata porque vende a cocaína, mas os brancos que estão cheirando é pobre coitado. Eu nunca vi, é o único caso. Eu falo para os meus alunos isso, Francisco. O Francisco está aí, um abraço. Eu falo para os meus alunos, o único caso que não tem previsão de prisão, de pena privativa de liberdade, é do usuário. Porque você vai lá, a pena do usuário é o quê, professor? Você vai lá dar advertência. E se ele é reincidente, aí você é mais enérgico aí você dá retenção, que é mais enérgico. Gente, é piada isso, gente. E aí você vai lá, as mães perdendo seus filhos, a juventude se perdendo, sem oportunidade. Eu vou trazer um dado para você aqui, que eu fui, ano passado, participei em algumas escolas estaduais sobre aquele negócio do início do ano, jornada pedagógica. E eu levei um dado que nenhum professor conhecia. Qual o dado? De 2007, a população de jovens na escola de Salvador era 382 mil. Em 2017, a população passou a ser 271 mil. Ou seja, em 10 anos, Salvador reduziu, a população de Salvador aumentou e a população na escola reduziu em 30%. Eu nunca vi ninguém discutir. Gente, o que está acontecendo com essa evasão? Por que os nossos jovens estão trocando as escolas pelas ruas? Eu não vi nenhuma campanha discutir isso. Por que os nossos jovens estão abandonando as escolas? Por que os nossos jovens saem das escolas e vão para as ruas? Teve uma evasão de 30% nos últimos 10 anos nas escolas de Salvador.
Eu não vi nenhum político, nenhum. E vou dizer mais, eu passei semana pedagógica em várias escolas. Quando eu levava esse dado, que é um dado do IBGE, os professores não conheciam. Gente, olha a razão que está nas escolas. Como é que a gente discute isso? A gente quer discutir, aí querem discutir maioridade penal, querem discutir aborto. Mas, ou seja, aí começa a inventar temas para a gente sair do foco, meu irmão. A gente tem que acordar. Inventam temas para a gente sair do foco. A gente tem que discutir isso. Isso tem que ser discutido. Porque os jovens estão saindo da escola, porque os jovens estão abandonando as escolas, porque os jovens estão sendo presos sem crimes graves. Isso tem que ser discutido. E aí eu vou brincar com você, falar baixo. Na minha condição de oficial de exército, meu porte de arma é a minha identidade. Então, mas eu não vou exibir nenhuma pistola, nenhum revólver, nem escopeta aqui. Mas assim, Deixa eu só pegar aqui o carregador do celular. Vai falando. Oi, Fernando. Gente, vai falando que bateu 5% aqui do celular. Pensei que você... Mas assim, Fernando, eu não vou exibir pistola, não vou exibir revólver, nem fuzil, que eu estou pronto para a guerra. Mas assim, a minha tocha, já que ter tocha não é crime, a minha tocha está pronta. É só ser convocado que minha tocha está pronta. Temos que mas sim, vamos começar a mobilizar. Meu Deus do céu, Marinho agora virou um terrorista. Não, gente. Está na hora de Salvador, da população negra, está na hora de direitos civis, está na hora de dizer, não pode mais nos matar. Está na hora de a gente tirar a anestesia que colocaram na nossa acessibilidade para dizer que a gente não quer ver mais jovens dizimados nas periferias. Em Salvador tem finais de semana que chega a morrer dezenas de jovens que sequer saem uma linha no jornal. Mas se morre um jovem assassinado no Horto Florestal, no Itaigara, na Pituba, Caminho das Árvores, no Coisa da Vitória, é capa de jornal. Eu vou te contar uma história. Eu fiz inimizades com aquele caso dos 2 irmãos que foram atropelados por Cátia Vargas, que acabou sendo absolvida pelo Tribunal do Júri. Porque eu fiz um comentário num grupo e disse, gente, é muito pesaroso, é muito triste, é uma família destruída, certo? Por conta de um acidente de trânsito, ou enfim, não sabia a época o que era, mas eu gostaria muito de ver essa comoção de vocês quando cada criança é morta numa favela, numa operação policial, sem ter a menor relação com qualquer entidade criminosa. Vocês não se manifestam, vocês ficam calados. É uma dor seletiva que é triste. E aí eu falei, né? É uma dor seletiva que é racista, cara. Racista. Porque quando Dona Maria, Dona Joana, tá chorando na TV e tá dizendo, porque meu filho não era envolvido com nada, vocês dizem, todo mundo diz que não é envolvido por nada. Por que ela tem a presunção de culpabilidade do filho dela? Por que o filho dela tem que ser bandido? Sabe? Enquanto a gente não desconstruir isso, cara, infelizmente nada vai mudar, porque nós não podemos contar com eles. Nós podemos contar, irmão, com nós mesmos. Nós temos que contar. Se não formos nós por nós, meu irmão, ninguém vai ser por nós. Então, Maria, não, é só porque realmente eu já estou te prendendo aqui por mais quase meia hora de outra live. É o grande desafio nosso ter também, porque é uma cidade com 85% de negros, nunca elegeu um prefeito negro. Aí tem que entender isso também. Aí tem que entender esse processo. Aí tem que refletir sobre isso. Porque uma cidade como Salvador, que tem 85% de negros, nunca elegeu um prefeito ou uma prefeita negra ou negro. Porque Edivaldo Brito, que é o nosso grande mestre, ele não foi eleito pelo povo, ele foi colocado lá na ditadura. Então, assim, nunca teve um preto ou uma preta eleito na cidade mais preta do Brasil. Isso tem que ser discutido, questionado, tem que ser entendido. Tá? Até para a gente, quem sabe... Aí, quando falei a você, quando fui passar lá, fui para a África do Sul,
Eu fiquei 22 dias tentando entender isso, mas é diferente, a educação faz muita diferença. Então, você tem que buscar entender porque as autoridades estão silentes na grande evasão escolar dos nossos jovens. Aí, autoridades... Eu não vi, você viu algum político falar da evasão escolar que tem em Salvador? Eu estou te falando, irmão, são 30, nos últimos 10 anos, 30% dos jovens em Salvador deixaram a escola. 30%. De cada 10 jovens, 3 abandonaram a escola. Ninguém fala nada. Isso está sendo conveniente para alguém, mas não é para a gente, não. Tem que ser discutido. A gente tem que botar... Uma pergunta de Rivalino aqui. Hã? O Distrito 6 é impactante, não é, Marinho? Não ouvi, desculpe. Rivalino, o Distrito 6 é impactante, não é? Cara, mas a gente precisa parar e pensar nisso, cara. Por que não se pensa, Marinho, na política? Por que não se pensa na educação e no futuro da população negra, cara? Por quê? Por que a população negra depende da boa vontade e da luta, né, dos que se colocam à disposição para poder desenvolver esse trabalho? Sabe? Por que a gente não tem uma educação pública de qualidade direcionada para a população negra, para as demandas da população negra? E aí eu faço uma crítica para a advocacia. Total. Por que nós não temos, no nosso sistema OAB políticas de educação pensadas para a população negra? Marinho, eu vou trazer um ponto aqui, nós temos muitos alunos e alunas de direito aqui, ou advogados e advogadas, de uma conversa que eu tive com um Cagé, que era conselheiro federal da OAB por São Paulo, dono de um dos maiores escritórios do país. E ele conversou comigo uma vez, e ele disse para mim, Feijão, uma vez eu tive uma reunião com um cara, acho que eu te contei essa história, com um cara eu não sei se era Google ou Microsoft, até hoje eu não lembro qual é, tenho que perguntar para ele, conversei com ele ontem, não perguntei isso. E o cara chegou no escritório dele, o escritório dele em São Paulo tem 300 advogados e advogadas contratadas. Ponto. O escritório é filial de São Paulo tem 300 advogados. Quando o cara chegou, um negro retinto, certo? Porque existe a divisão entre o negro retinto e o negro não retinto, que é o negro retinto sofre muito mais preconceito do que o negro não retinto. Como você sofre mais preconceito pelo cabelo black do que eu, que opto por não usar o cabelo black, né? Mas são outras questões que entram em jogo. E ele sentou na sala de reunião, aquelas mesas de reunião tipo suítes, sabe? Cabe 30 pessoas. O cara parou a reunião e disse, olha, por que não tem nenhum negro ou negra aqui? O cara correu o escritório, irmão. Era escritório de sei lá quantos andares. Dentro do universo de 300 advogados e advogadas, tinham 8 pessoas negras. Das 8 pessoas negras, eu acho que 5 se reconheciam enquanto negros. E ele parou para ver qual era o problema que existia, que os negros e negros não chegavam lá, e eu respondi para ele. Isso aqui a gente em Salvador, de 85. O filtro da universidade, você deve procurar gente de USP e Mackenzie, gente que fale 2 idiomas. Por isso que talvez essas pessoas não estejam ali. Cara, a gente percebeu isso, e aí ele criou um projeto de headhunter, buscando pessoas em outros espaços e fazendo capacitação em línguas. Essas pessoas que trabalhavam com ele tinham a oportunidade de, nas férias, fazer um work experience fora. Claro, isso é algo muito macro, bancado pela empresa, é óbvio. Mas por que no micro a gente não pensa nessas limitações que são impostas e que colocam a população negra dentro da advocacia em um patamar de distância tão grande, irmão? Muito, muito. Tão grande. Eu acho que essa é uma função que a OAB tem que encampar e pensar, olha, existe um déficit de educação da população negra que precisa ser enfrentado com firmeza. Vamos trabalhar esse déficit. As prerrogativas da advocacia negra não se confundem com as prerrogativas da advocacia branca. Não se confundem e nunca irão se confundir. Porque quem é visto com ar de desconfiança quando chega numa delegacia, era eu há anos atrás, quando ninguém sabia quem eu era, certo? Hoje, graças a Deus, já tenho um pouquinho de moral, um pouquinho assim, as pessoas sabem um pouquinho quem eu sou, então, tipo, já fica com aquele pé atrás, porque eu já catei muita confusão em delegacia, já liguei muito para a corregedoria, certo? Mas, e os demais, sabe? O que nós podemos fazer?
É feito, coisas são feitas? Coisas são feitas. Existe um trabalho forte da comissão que trabalha a intolerância religiosa, ou, perdão, a igualdade racial. Existe esse trabalho, mas precisa ser feito muito mais, precisa de um olhar crítico, um olhar direto, entendeu? Enquanto isso não acontecer, irmão, em todos os aspectos, inclusive na advocacia, que é o nosso trabalho na advocacia reflete no trabalho da justiça, reflete na consecução de um ideal de justiça mínimo. Enquanto nós não tivermos isso, enquanto nós não tivermos condição de chegar numa delegacia, num fórum, num cartório extrajudicial, qualquer espaço desse, certo? Com respeito e sabendo quais são os nossos direitos, as nossas prerrogativas, que nossas prerrogativas não são benefícios e que não há problema nenhum em buscar um órgão correcional e que se nós buscarmos, nós seremos ouvidos e respeitados, cara, a gente vai ficar num patamar de desigualdade e nós precisamos enfrentar todas essas desigualdades. Por isso que eu trouxe essa questão da advocacia aqui, porque são questões gritantes, questões que precisam ser trabalhadas. Eu lembro de uma conversa que eu tive com você, Mário, que a gente discutia a admissibilidade de uma denúncia, certo? De uma ação originária no STJ. Ninguém sabe desses procedimentos. Porque, sabe por que ninguém sabe? Porque a gente internaliza que a gente nunca vai trabalhar com isso, irmão. A gente internaliza os espaços que nos são impostos. Nós internalizamos... Dos muros que colocam no nosso cérebro. Exato. Nós internalizamos que nós nunca vamos ter capacidade de chegar e fazer uma sustentação oral no STJ ou no STF. A gente prefere fazer o quê? Não, poxa, se o processo meu chegar lá, eu vou procurar alguém. Se o processo nosso chegar lá, vou procurar alguém para fazer. E não vai ter a coragem de subir lá e botar a cara. Aí eu falo por mim, um dia que eu tive muito, sei lá, cara, muito orgulho de mim, foi um dia que eu fui fazer uma sustentação no Conselho Nacional do Ministério Público e que eu cheguei lá, cara, iam ter, sei lá, 30 sustentações no dia, eu era o único advogado negro no dia. E quando eu falei ali, eu não falei somente por Fernando, sabe? Eu falei por Fernando e falei por uma galera. E depois eu descobri que uma galera assistiu a porcaria da sustentação e veio falar comigo no Insta também. É surreal. Isso é surreal. As pessoas não têm a sensação de pertencimento de que conseguem chegar lá. Claro que eu estava de cagaço, é óbvio que eu estava de cagaço, quem ia sustentar pelo Ministério Público da Bahia era Cristiano Chaves. Porra, Cristiano Chaves, cara. Eu estudei pelo cara, sabe? Quando acabou, ele, pô, Fernando, que massa, que legal, tal. E a gente vai, cara, na cara, na coragem, na fé em nós mesmos, e a gente consegue fazer as coisas. Vamos quebrar isso na nossa cabeça. Eu não posso negar que questão de autoestima, o Exército trabalhou muito em mim, né? Porque para você ser um oficial, você tem que ter uma autoestima muito boa. Mas, assim, eu lembro você falando isso, eu peguei aqui, né? Você tá me vendo bem, Fernando? Porque o meu bateria tá dizendo que tá acabando. Tô vendo bem. Aí eu achava engraçado que tinha os seminários, os congressos, e eu brincava que os palestrantes eram sempre monocromáticos, né? Eram sempre monocromáticos. E aí começaram a ter algumas palestras aqui, aí começou a aparecer minha cara, aparecer meu black. Rapaz, era impressionante como as pessoas vinham para me agradecer e tirar foto. Eu lembro de uma palestra, a mesa foi eu, Alexandre Moraes, que não um abraço, Alexandre Moraes, bom, Rosa, né? Da Rosa. E Sebastião. A mesa era nós três, eu estava com o mediador nessa mesa. Quando acabou, isso foi no Fiesta, quando acabou a palestra, você precisa ver a fila de pessoas que queriam tirar foto comigo. Eu falei, gente, parece que são eles. Assim, mas por quê? Diante da carência de referenciais, diante da carência de pessoas que representam. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. E a gente tem que fazer alguma coisa. Já que nós estamos em um local privilegiado e tivemos uma oportunidade privilegiada para estarmos em locais que a maioria de nós não chegamos, nós temos que fazer alguma coisa. E aí, voltando àquele assunto, a gente tem que mobilizar. Minha tocha está pronta, irmão. Mas é isso, irmão. As tochas estão prontas. Vamos para frente, cara. Vamos incendiar de todas as formas possíveis e imagináveis. Vamos incendiar atacando fogo quando for necessário e vamos incendiar atacando fogo nas ideologias quando for necessário, porque nós precisamos de uma ideologia antirracista incessante. Irmão, eu quero muito, cara, te agradecer
por ter aceitado a minha provocação ontem, certo? A gente fez uma live aqui que, cara, eu tô realmente de alma lavada, cara, porque... Tá 2 lives, você precisa fazer 2 lives ao mesmo tempo. 2 lives, é verdade. Você não tá fazendo live nenhuma, eu consegui fazer você fazer 2, cara. Mas é algo assim que lavou minha alma, cara. A gente falou muita verdade, a gente falou muita coisa que precisava ser dita, e eu espero de coração mesmo, que a gente tenha colocado uma semente de inquietude na cabeça das pessoas. Porque eu acho que é isso que a gente precisa. Eu vou aproveitar, já que está falando de espaço de poder, eu vi que Gabriel Neto entrou aí. Gabriel Neto é um colega meu de escola que hoje ocupa o cargo de comandante do batalhão de Camaçari, da Polícia Militar, no caso. É um negro, militante e muito estudioso. Então, ele está em uma posição chegou com muito estudo. E eu gostaria, viu, Gabriel, se você estiver aí, eu vi que você mandou um abraço aí, dizer que você é muito importante para nós. Afinal de contas, você comanda o 10º Batalhão de Polícia. E eu sei o quanto você deve conversar com seus policiais, a importância do respeito à igualdade racial. Porque você, melhor que ninguém, sabe o que nós estamos falando. Aproveitando, né, o local de fala. Né? Você conhece muito bem o local de fala. Então, aproveitando, o Gil está chegando agora. Um abraço, irmão. Renan, um abraço. É a segunda live já, gente. Eu vou acabar. Essa é a segunda. Eu estou desde 8 horas falando. Ó, meus copos secaram já. Já sequei. 1 litro de água foi embora. Tá? Então, assim, agradecer a você. O licor já está na metade. O carinho, a deferência pelo convite. Saiba que falar de negritude, principalmente pensar e despertar a reflexão de como podemos amenizar e mitigar essa desigualdade racial que se perdura há mais de 5 séculos no nosso país, isso é muito importante. Isso é muito importante e muito gratificante. E, claro, acima de tudo, isso requer muita responsabilidade de nós dois. E, sem palavras, vamos dizer assim, uma honra inenarrável poder aqui estar em 2 lives diretas, né? Começou 8 horas, 9 horas caiu, você não vai continuar. Tá? Principalmente agradecer essas pessoas aí que o tempo todo falando, aí estou vendo o Denilson me orientando, grande irmão, a dona Terezinha também, vem a dona Cira, esse pessoal que ficou junto perguntando, esse carinho, eu sempre eu tenho uma coisa que meus alunos sabem, que é muito importante, eu faço questão de fazer isso. Ao término da minha aula, Fernando, eu vou passar, ninguém na minha sala, meus alunos estão aqui, pode falar isso, ninguém sai da minha aula antes de mim, porque quando termina a aula, eu faço questão de abrir a porta da sala e agradecer, apertar a mão e abraçar a cada aluno e a cada aluna por ter me oportunizado a ouvir um pouco do que eu sei. Meus alunos sabem disso. Então, assim, eu acho que a melhor forma que nós temos de mostrar simplicidade é de agradecer as pessoas por nos escutar. Porque é essa escuta que faz com que nós tenhamos responsabilidade e a obrigação de estar sempre buscando mais e mais e mais e mais conhecimento. Então, aí, meus alunos sabem disso, que eu sou o último a sair da sala e faço questão de apertar a mão e agradecer a cada aluna que assiste minha aula. Todos os dias da minha aula eu faço isso. E faço com prazer, porque acho que é uma obrigação moral minha de ter a oportunidade de poder falar com meus alunos e minhas alunas da forma que eu falo. E a você, mais uma vez, obrigado. E essa galera que ficou até agora, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que tenham uma excelente semana. Eu sempre falo, ó, eu tenho histórico de atleta do Exército, mas me cuido, viu? Pois é. Não. Cara, Rivalino falou uma coisa aqui, nós conseguimos manter 50, 60 pessoas numa sexta-noite com 2 horas competindo com o Gustavo Lima, que sei lá que deve estar fazendo, essa galera toda aí. Cara, mas volto a dizer, é uma grande alegria, é uma grande honra. Cara, para quem não sabe, eu conheci Marinho, nós éramos de lados opostos na política de ordem, na última eleição, e Marinho é um cara que ganhou minha admiração pela forma como ele se portava durante todo o processo. Mas, porra, assim, é um cara que eu disse, quando acabou o negócio, eu disse, cara, você é um cara que a gente tem que se aproximar, a gente tem que conversar, a gente tem que amadurecer as ideias. E, pô, muito legal, cara, muito legal mesmo tá aqui contigo. Elinho me fez uma pergunta, e se eu não responder essa pergunta, ele vai me xingar muito, 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 muito aqui no privado, que é um amigo meu, irmão, conheci por causa de Bahia, cara, mas, enfim, mas é irmão de alma mesmo,
que é o seguinte, eu acho que esse governo atual, Elinho, ele se divide por uma linha muito tênue com o ideal autoritário, e um ideal autoritário que é extremamente perigoso. Nós já vimos em diversos momentos, em diversos atos e simbolismos, um alinhamento antidemocrático. E tudo que é antidemocrático é extremamente perigoso. O Brasil não precisa de antidemocracia, o Brasil precisa de mais. Então, meu velho, tenha certeza que nós estaremos aqui, independente do governo que for. Porque independente de esquerda, independente de direita, Marinho, a nossa bandeira tem que ser uma bandeira antirracista. Porque apenas uma bandeira antirracista vai ser democrática na mais pura acepção da palavra, que vai abranger os interesses da maioria da nossa população. Irmão, muito obrigado mesmo, e conte com o seu brother aqui para o que for necessário. Minha tocha e tá Django livre de família. Minha tocha está pronta, e não se esqueça, falou, a bandeira maior é a preservação e manutenção das vidas, independente do governo, porque quem está morrendo é o nosso povo. Né? Com certeza. Matar. Irmão, tamo junto? Tamo junto, irmão. Beijo, galera. Abraço. Obrigado pela atenção e pelo carinho. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.